Fala aí, galera do canal Botafogo Digital, sou Carlos Albuquerque e sextou 21 de fevereiro, Botafogo, enfim, vamos ter que falar aqui, nem fiz roteiro hoje, galera, hoje é aquele nosso papo reto aqui, conversa olho no olho, né, sobre o ano do Botafogo até aqui, culminando com essa derrota aí. Como eu botei na thumb, né? Complicou. O Botafogo vai ter que fazer uma diferença aí de 3 gols, não um 3-0, um 4-1, um 5-2, enfim, 3 gols para conseguir ser campeão da Recopa, se é que o Botafogo ainda, né, aspira a isso, ou então pelo menos 2 gols de diferença para forçar uma disputa por pênalti. A gente sabe que disputa com o time argentino é sempre complicada. Eu até estava me preparando aqui ontem pensando, né, mesmo que o Botafogo hipoteticamente, né, um sonho, tivesse conseguido um bom resultado lá na Argentina, não seria garantia de nada, porque muitas vezes os times argentinos são até mais eficientes quando jogam fora de casa, porque sabem fazer cera, né, sabem catimbar, fazem um jogo duro, né? Acho que até os times argentinos muitas vezes são mais perigosos até quando jogam em território inimigo, né? Mas, enfim, 2-0, placar inapelável, como diriam os antigos, poderia ter sido até demais. O John salvou o Botafogo ali em 2 ou 3 oportunidades. E o Botafogo fez muito pouco, né? Eu lembro de um chute ali do Savarino, mas no começo da partida, deu até uma enganada de que o Botafogo iria competir, mas uma sequência de erros, uma noite terrível, desastrosa do Barbosa, né? Do Alexander Barbosa, contribuiu também para facilitar as coisas para o Racing, né? O estádio lotado, enfim, até queria falar um pouco, até corrigir uma informação que eu dei esses dias, que chegou errada para mim, de que teríamos ali cerca de 2.000 torcedores do Botafogo, né? Eu imaginei isso, porque mesmo que fossem 2.000, fazer uma conta rápida aqui, o Botafogo que botou mais de 40 mil na final da Libertadores, seria 1/20 do que foi a final da Libertadores, né? Já seria, né, uma coisa assim discrepante a diferença da invasão da Libertadores e agora a Recopa. Claro que a gente sabe que são competições completamente diferentes, que a Libertadores é o maior título, né, que o Botafogo poderia conquistar a nível de América do Sul, mas essa desmobilização, eu tenho falado disso aqui, da torcida do Botafogo, ela está de acordo com a desmobilização do Botafogo. A gente conta muito aqui os dias, né? 45 dias, 46, 50 dias sem um técnico, mas eu vou além. A minha conta mais simples e mais rasa é quando acaba ali o Mundial, 11 de dezembro, já se passaram mais de 2 meses, 70 dias, né? Hoje é 21, era dia 11 de dezembro, pelo menos 70 dias, arredondando, desde que acaba o Mundial. E que a gente já sabia, àquela altura, que o Arthur Jorge não ficaria no Botafogo, né? Essa é a grande verdade. Então são 70 dias que, beleza, o torcedor do Botafogo viveu ali um período, né? Nós vivemos um período dos sonhos, o melhor final de ano possível, né? Mas parece que o clube esqueceu que existia 2025. Não estou aqui para ficar, sabe, Carlos defende o texto, critica o texto, isso aí a gente vai falar mais adiante, mas o Botafogo precisa acordar. Será que o Textor está esperando aquela velha máxima, né, que o ano só começa após o Carnaval? Vai ser em março, nem isso, né? Ele falou, talvez abril. É muito complicado. A impressão que me dá, fazer uma comparação aqui, é que o Botafogo, no final de 24, era aquele aluno nota 10, que tirou 10 em quase todas as matérias, né? Só não foi 10 em tudo, né? Enfim, porque não ganhamos o Mundial, porque não ganhamos a Copa do Brasil, mas aquele aluno que tirou 9, 9,5, 10, o melhor aluno da escola era o Botafogo. Atento,
compenetrado, estudioso, material todo sempre impecável, mochila, os livros, canetas, lápis, aquele aluno exemplar para o resto da turma, para o resto da escola. Esse era o Botafogo. E aí esse mesmo aluno começa o ano de 2025 sem material, sem mochila, mochila rasgada, não estuda mais, falta aula, desatento, sem professor. Esse é o Botafogo de 25. Eu tento entender quando o Textor fala que o Botafogo, hoje os objetivos do Botafogo são maiores, né? Tentarmos o bi da Libertadores, tentarmos o tetra do Brasileiro, quem sabe a nossa almejada Copa do Brasil, que nos falta. Eu entendo tudo isso. Super Mundial no meio do ano são os grandes objetivos da temporada. Agora, o Botafogo, se ele se colocou na posição de melhor clube da América do Sul, e ele é hoje, né, o melhor clube da América, o melhor time, o melhor, enfim, ele tem que honrar isso. Ah, mas a Supercopa do Brasil não é tão importante. Beleza, acho que o torcedor, de forma ali meio resignado, tal, perdemos para o nosso principal rival, né? Nem competimos, essa aqui é a verdade, nem competimos, fomos com o técnico interino lá do Sub-20, o Botafogo desprezou a Supercopa do Brasil, o que eu já acho que está errado, porque teve uma mobilização, inclusive de torcida do Botafogo, do norte do Brasil, do centro-oeste, do nordeste, enfim, de toda parte, que foi a Belém querendo ver o campeão da América, e viu ali um arremedo de time. Mas tudo bem, a gente, né, a famosa, o Botafogo está com crédito, John Textor está com crédito, mas já passou, isso aí foi no final de janeiro, a gente está se encaminhando para o final de fevereiro. O que algumas pessoas têm falado, eu concordo, é que o Textor ele é muito centralizador nas decisões, e às vezes falta talvez, e a gente não está dentro do clube para saber exatamente se há esse contraponto, mas será que numa reunião online, né, o Textor é um cara muito ocupado, está na Europa, está na Arábia, está nos Estados Unidos, será que numa reunião online a gente não tem o nosso CEO, o Tairo Arruda, o Alessandro Brito, fazendo esse contraponto? Mas John, né, Botafogo não tem a Recopa Sul-Americana, é um troféu que, se não é enorme, é um troféu que a gente disputou em 94, há mais de 30 anos atrás, e perdeu para o São Paulo. Então o Botafogo levou 30 anos para disputar de novo esse troféu. Será que o Botafogo não tem que dar uma atenção a essa disputa? É um título, né, querendo ou não, Comebol 93, que nos permitiu disputar a Recopa em 94, Libertadores 2024, e agora a chance de ganhar a Recopa. É um troféu internacional. Como a gente relembra Teresa Herrera, que o Botafogo ganhou da Juventus, até hoje a gente relembra. E isso que é um torneio, né, que não é um torneio oficial, né, é um torneio importante, tradicional. Nem sei se existe mais o Teresa Herrera, mas era um torneio muito importante naquela época. Então o Botafogo, ele é feito dessas histórias e de conquistas também. A gente tem que parar com aquela coisa também, o Botafogo é o clube que tem mais ídolos no futebol brasileiro, um dos que tem mais ídolos, craques na história mundial. Beleza, hoje o Botafogo sabe que os títulos são importantes também. Pode ser que o Botafogo conquiste em 25 tudo isso que o Textor botou como prioridade. Ainda é possível, porque hoje o Botafogo tem grana, é forte financeiramente, está reestruturado, tá, enfim, é outro clube, né? Graças a Deus. Mas não dá para o Botafogo ter esse tipo de postura como teve na final lá de Belém e agora na final ontem em Avejaneda. Eu estava falando da torcida que não deu nem perto de 2.000 torcedores, era ali menos de 1.000 torcedores do Botafogo, fazendo força, não chegava a 1.000, porque o torcedor não é bobo. Esse é um jogo que eu tenho, desde a final em novembro até hoje,
Em várias ocasiões eu encontrei botafoguenses, troquei ideia e sempre em algum lugar, em festa, na rua, enfim, encontrava alguém que falava: pô, eu fui para a Argentina. Claro, foram mais de 40 mil, então é óbvio que rodando pela cidade do Rio de Janeiro, você encontra vários botafoguenses que batem no peito e falam: pô, eu estava lá. E os que não estavam no Nilton Santos como eu. Hoje estavam espalhados pelo Brasil todo, pelo mundo afora, vivenciando aquele 30 de novembro, depois com orgulho, tatuando na pele, como eu tatuei, eu tenho na minha perna, lá, 30 de novembro de 2024, La Glória Eterna, tatuado, porque a gente atingiu ali o nosso grande sonho. Agora a gente não pode, em 2 meses, jogar isso ralo abaixo. Não vai apagar, está conquistado, óbvio, o troféu é nosso, o troféu do Brasileirão, do tricampeonato, mas assim, é uma discrepância muito grande. Volto a falar, é o aluno nota 10, que agora começa o ano já no sufoco, pressionado. No próximo bimestre ele tem que tirar notas boas, depois no outro bimestre também tem que tirar notas boas, para recuperar esse primeiro bimestre que está sendo um desastre. A gente deu até um respiro, uma esperança quando traz o Caçapa, porque o Caçapa, em relação ao Leiria, é um upgrade, mas não é ainda um treinador. O Caçapa vai ser o nosso auxiliar, né, permanente, ótimo. Gosto do nome, acho que todo botafoguense gosta do Caçapa, mas ele ontem também estava perdido, se perdeu junto. Barbosa, que é um cara que eu super respeito, fez um ano brilhante, 24, acabou, né, sendo pivô ali das 2 situações de gol. O pênalti, tudo bem, discutível, eu acho até que assim, de repente, se fosse a favor do Racing, não seria marcado. Tem uma pressão ali, né, de torcida, de estádio, mas foi inconsequente ali, arriscou a jogada, né, na área, um lance totalmente bobo, tinha mais 2 jogadores na imagem do Botafogo ali, né, dificilmente o atacante argentino ia se criar ali no lance, entregou, facilitou as coisas para o Racing, né, um jogo que começou até ali com um certo equilíbrio, né, a transmissão da ESPN até, não, tá lá e cá o jogo, tal, não sei o que, entregou ali, deu, sabe, toma aí um gol de pênalti. E depois, quando o Botafogo no segundo tempo teve ali o seu melhor momento na partida, começou a ficar um pouquinho mais à vontade, o Barbosa quis ser o herói, né? A família dele estava na arquibancada, de repente ele quis, pô, vou me recuperar agora, né? Como diria o Milton Neves, o Milton Leite, perdão, agora eu se consagro, né? Foi pro ataque, pô, e foi para a área e acabou saindo o gol, né? Não é só culpa do Barbosa, acho que também Marlon Freitas muito abaixo, Cuiabá não entra no final, ainda faz aquela graça ali e é expulso, né? Matheus Martins, eu estava durante o jogo recebendo ali os comentários do meu xará Carlos Renato, né? Tá sempre ali acompanhando e falando: o Matheus Martins não acerta uma bola, não conseguiu acertar uma jogada, tá se escondendo do jogo, tá fugindo do jogo, né? Correndo para não chegar. Falta comando, nessas horas falta um técnico de peso, que você olha para o banco e, porra, o cara dá esporro, ou que grite: Barbosa, volta, o que está fazendo no ataque? Até porque o 1-0 era menos desastroso que o 2-0, matemática simples. Esse Botafogo, desse momento, perder, né? A gente nunca torce o Botafogo perder, óbvio, mas nesse momento, perder por 1-0 estava bom negócio. A gente tentar resolver o Nilton Santos, agora foi 2-0, poderia ter sido 3-0, fácil. O 2-0 deixa o Botafogo ali respirando por aparelhos, porque uma coisa é a gente pensar: mas o Botafogo enfiou 5 no Penharol ano passado, mas era o Botafogo de 24, organizado. O de 25 vai conseguir reverter esse placar? Tomara que sim, tomara que a gente esteja errado aqui, de achar que já era esse título. Ainda tem que ver uma festa dos hermanos em pleno Nilton Santos, que é isso que está se desenhando. Eu já estou imaginando ali o setor visitante do Nilton Santos, atrás do gol, com aquelas faixas
ainda com as cores da Argentina, né? As cores do Racing, a camisa que é idêntica da seleção argentina, azul e branca ali, e a enteada lá, a barra do Racing pulando sem parar, porque o título está na mão dos caras. Então é triste. Eu acho assim, a gente entende que a saída do Arthur Jorge mexeu muito. Tem até uma imagem aí que o GE, acho que foi o GE que postou, que mostra muito a diferença de quando você tem um treinador de fato e de direito importante, como foi o Arthur Jorge, e quando você está sem. Foi um jogo do Brasileiro do ano passado, vocês vão me ajudar a lembrar, eu não lembro se foi Atlético Goianiense, talvez, ou Juventude. Foi um desses jogos que o Botafogo ganhou ano passado. Acaba a partida e o Arthur Jorge entra em campo, né? Ele celebra a vitória com os jogadores, mas na mesma hora começa a falar com o Barbosa, com o Alexander Barbosa, começa a explicar o que ele tinha feito de errado na partida, e não foi nada assim para as câmeras, não foi nada para constranger o jogador, né? Porque é óbvio que a gente sabe que essas broncas tem que rolar no vestiário, mas foi uma coisa que foi mais forte que ele, né? E não foi uma bronca, foi simplesmente assim, sabe, falar para não esquecer, antes que eu esqueça, deixa eu te dizer, ó, o Botafogo ganhou o jogo, beleza? Né? É a mesma coisa do aluno nota 10, ele tirou 10, mas mesmo assim o professor chegou lá e falou, olha, mas aqui é a tua resposta, você poderia ter falado isso, isso e isso. É aquele cara que busca a perfeição. E o Barbosa, a gente já viu que ele é um cara, né, cachorro louco, que precisa ter o adestrador, né, brincando aí, fazendo essa comparação. Barbosa foi, né, provavelmente o melhor zagueiro. O outro dia o David Ricardo foi apresentado no Botafogo, o zagueiro vindo do Ceará, e falou, o melhor zagueiro da América do Sul, Alexander Barbosa. E tá certo, ele foi o melhor zagueiro. Como é que esse cara que foi o melhor zagueiro, jogando na sua terra, na Argentina ontem, dá essas pichotadas, entrega ali a partida, né? Volto a dizer, não foi só o Barbosa, não quero botar a culpa toda, né, no Alexander Barbosa, mas assim, como é que esse cara se transformou em tão pouco tempo? Mas a gente lembra que o início dele no Botafogo também foi assim. Teve aquele jogo lá no Mineirão com o Cruzeiro, que ele também acabou expulso e estava. Então precisa ter um técnico para puxar a orelha, para orientar, para gritar. É essa a função de ter um grande treinador, que o Botafogo não tem ainda. E mesmo que o Caçapa fosse esse nome, né, que eu acho que não é, eu acho que o Caçapa é um cara que vai ser muito útil como auxiliar técnico, ele não ia fazer milagre em uma semana, porque muita coisa foi feita errada em janeiro e fevereiro. Não ia chegar agora o Caçapa e ser aquele cara mestre dos magos, não, você vem por aqui, você joga aqui, você fecha aqui, sabe? Ele acabou entrando com 3 volantes ontem, que já era até um prenúncio de tipo assim, o Botafogo não pode perder essa final nesse primeiro jogo. O Botafogo tem que chegar no Nilton Santos vivo, né? Então, poucos jogadores, citei aqui o John, Igor Jesus se esforçando na frente, lutando, brigando sozinho. Poucos jogadores se salvam nesse primeiro momento. E não é culpa dos jogadores exclusiva, é culpa dessa falta de planejamento, dessa transição horrorosa. Nem existiu transição. Tudo a gente entende. O torcedor do Botafogo, ainda mais o torcedor do Botafogo com 2 faixas penduradas no final do ano, se a gente viajasse no tempo para dezembro, a gente entenderia que a saída do Arthur Jorge, porque o Arthur Jorge quis sair e já estava acertado lá com o clube do Catar há muito tempo, ela iria dar uma mexida no planejamento do Botafogo. Mas que esse jogo de ontem, mais uma vez, comprove para o John Textor que não dá para pensar no calendário só a partir de abril. Tomara que o Botafogo passe a ser habitual dessa disputa da Recopa. Isso é sinal de que o Botafogo vai ganhar outras Libertadores. Mas não é tão simples assim, não é tão fácil. Quando será que o Botafogo vai ganhar outra Libertadores? Tomara que ganhe esse ano e a gente volte uma disputa da Recopa ano que vem. Maravilha! O Botafogo tem capacidade
estrutura hoje, grana para fazer isso, mas não dá para entrar dessa maneira. A imagem que o Botafogo construiu em 24, já cansei de falar aqui no canal, argentinos, amigos meus, falando da maravilha que foi o Botafogo ganhando a Libertadores em Buenos Aires, a torcida do Botafogo dando um show. Em 2 meses, meia dúzia de gato pingado lá, e com toda razão, porque os caras que foram são malucos, são loucos, são alucinados e merecem todo o nosso respeito, mas indo para um jogo que o próprio Botafogo tem sinalizado de que não vale nada. Qual será o público semana que vem no Newton Santos? A minha filha vai, já comprou ingresso, já encontrei botafoguenses que já compraram ingresso para ir, mas assim, o torcedor vai com ânimo no pé. Pode ser que essa semana surja alguma notícia, o Botafogo anuncie Roberto Mantini e dê ali um novo ar de esperança, pode ser, mas o Botafogo vai para uma final em que já começa perdendo de 2-0, a gente sabe, e esse time do Racing, com todo respeito, é um time fraco, isso é o que dói mais. O Botafogo não perdeu para um Boca Juniors do Riquelme na Bombonera. O estádio estava lotado, mas não é uma pressão de Bombonera. O Botafogo não perdeu para um River Plate brilhante no Monumental. O Botafogo perdeu para o Racing, que é uma boa equipe, tanto é que ganhou a Sul-Americana, despachou o Cruzeiro na final, mas que não é nada demais. O torcedor do Botafogo assistiu o jogo ontem com mais raiva ainda, porque via que era um jogo possível do Botafogo, o Botafogo ter ganho de 2-0. E ainda passamos ali no final, acho que tanto no final do primeiro tempo, o árbitro deu só 3 minutos, né? A transmissão ficou reclamando, depois no final do jogo acho que deu 4, o torcedor do Botafogo rezando para acabar o primeiro tempo e rezando para acabar o jogo. Não era o Botafogo que estava sendo prejudicado porque o árbitro deu poucos acréscimos no primeiro tempo e no segundo tempo. Era o Racing que estava sendo prejudicado, porque corria um sério risco de fazer o terceiro. O Racing teve, obviamente, isso nem se discute, muito mais perto do terceiro gol do que o Botafogo de diminuir para 2-1. Aí a galera já começa também, mas o Rua Cruz entrou, já deu para ver que é bagre. Galera, qualquer jogador que entre nesse Botafogo desarrumado e bagunçado, o cara não vai render. Savarino, cadê o Savarino? A gente sabe que o cara é craque, né? Mas está perdido ali. O time precisa de organização, precisa de um treinador urgente. Já passou de todos os prazos possíveis. Quinta-feira que vem a gente é botafoguense, a gente não existe nunca, né? Vamos acreditar, né? Tomara que mais essa pancada aí, essa mancha, essa verdadeira mancha aí na história do Botafogo, né? Acho que eu não estou exagerando. Quero ouvir a opinião de vocês, se eu estou exagerando ou não, mas assim, totalmente desnecessário, sabe? Se o Botafogo entra e faz um jogo coerente e tem um treinador definitivo, não interino, o segundo interino da temporada, sabe? Luta, briga e perde a batalha, o torcedor ia estar entendendo a situação. O torcedor não consegue compreender, não consegue conceber essa situação. Me dá a impressão que o Textor entrou naquele coisa assim, somos o melhor da América, aquela certa empáfia, né? De tipo, ganhamos os títulos que tínhamos que ganhar e agora a gente joga ali com o time mesclado, alternativo, time B, bota Cauã, não sei o que mais, né? E dá certo. Carioca, todo mundo concordou que o Carioca a gente não tá nem aí, mas essa data da Recopa estava marcada desde o ano passado. O Botafogo já sabia que ia disputar dia 20 e dia 27 de fevereiro. E essa empáfia, eu vejo, por exemplo, vamos fazer uma comparação aí com o Real Madrid. O Real Madrid tem essa empáfia de tipo, vai disputar o Mundial, os jogadores do Real Madrid chegam lá tipo, meio como se não querem nada, mas vão lá e ganham. Meio de saco cheio e tal, porque o
que interessa para o Real Madrid, o Campeonato Espanhol, é a Champions, né? Isso que interessa para o Real Madrid. Mundial, ele vai lá. Então, se para o Botafogo também a Supercopa do Brasil ou a Recopa também, pô, que saco disputar isso aqui, nosso foco é Libertadores, nosso foco é Brasileirão, nosso foco é Super Mundial, mas pelo menos entra com empáfia, mas vai lá e ganha, que é como o Real Madrid faz. Outros grandes clubes aí do mundo já fizeram também, europeus, o City. Ah, que saco, eles têm que enfrentar esse Fluminense e tal. Foi lá e mete 4, de saco cheio, mas mete 4. Botafogo, que construiu uma imagem, ou melhor, reconstruiu a sua imagem, faz de tudo agora para jogar pelo ralo. Enfim, eu tenho fé que a gente vai se recuperar. E é isso. Galera, deixa seu like, comenta aí embaixo, porque hoje foi desabafo mesmo, acho que não tinha outra forma de a gente fazer esse vídeo. Se inscreve no canal, tamo junto. E uma boa sexta-feira, sei que é possível, para nós torcedores alvinegros. Tamo junto, valeu!